Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Além do Crônico. Não é, doutora Natália? Uma alegria, mais uma vez, aqui para aprender, trocar experiências e ouvir histórias incríveis. Exatamente. E antes de trazer esses nobres convidados para esse bate-papo desse incrível episódio, quero falar que o Além do Crônico, o episódio de hoje, é um oferecimento do NCA Advogados e também do iGlico, que é o melhor app de gestão de diabetes que você pode ter. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu já vou começar trazendo um pouco aqui da biografia da nossa convidada, Patrícia Serrão, que é jornalista da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, criadora do grupo Sede Rio, integrante da equipe Raras, ganhadora por 2 anos seguidos do prêmio Mulheres Raras. Além disso, é mestranda em Ciências Sociais e mãe de 2 menininhos, certo? Certo. E tem, acho que o mais desafiador agora, para eu falar aqui, ela pode me corrigir, fica à vontade, Patrícia, tem a síndrome de Ehlers-Danlos. Falou certinho. Ah, Isso. maravilha! E a gente também tem um grande convidado para hoje, né, doutora Natália? É o Dr. Pedro Coscarelli, ele é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa UERJ, médico responsável pelo ambulatório de doenças raras do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Sejam muito bem-vindos, muita alegria, muita honra ter vocês aqui com a gente. Então vamos lá, eles me permitiram aqui junto à doutora Natália da gente abreviar, né, o nome aí da síndrome para SED, certo? Sim. Então vamos sem mais delongas então falar o que é essa síndrome, doutor Pedro. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês no Além do Crônico. E a síndrome de Ehlers-Danlos é uma condição genética em que diversas proteínas que servem para a estrutura da pele e de vários outros órgãos do corpo, envolvendo em geral colágeno e outras moléculas, aparecem diferentes da maior parte da população. E o resultado prático são alterações na textura da pele, no turgor da pele, vasos, eventualmente manifestações oculares. Na verdade, pode ocorrer em diversos órgãos do corpo, porque o colágeno e outras moléculas associadas à síndrome de Ehlers-Danlos podem estar em diversas situações diferentes fisiológicas. Entendi. Eu sou um X-Men. Boa questão, Patrícia, como é que isso afeta seu corpo, então, esse alá X-Men aí? Então, você sabe a evolução da humanidade, que o X-Men tem o gene X? A gente é isso, a gente é a sua mulher elástico, né? A gente tem uma flexibilidade fora do usual, a pele puxa mais e, obviamente, como ele falou, afeta o corpo inteiro. O colágeno, a gente fala que é uma colinha, né? Que gruda todas as células do corpo. A minha colinha não funciona muito bem, ela é um pouquinho mais esgaçada. E aí isso dá para afetar um monte de coisa e cada sediano é afetado de uma forma diferente. Tem 14 subtipos de SED, 13 ou 14, então depende do subtipo que você tem. E além disso, cada pessoa também é afetada diferente também. Então isso torna muito mais difícil pensar de diagnóstico e o tratamento também. Eu não sou tratada por um médico, é uma junta médica que depende do que você está fazendo que afeta. A gestação foi afetada, tudo, porque tem colágeno e tem também a musculatura da barriga para segurar o peso, inclusive, né? Minha musculatura é mais frouxa, então eu tenho mais tendência a torções. Então, durante a gestação, por causa da relaxina, que é um hormônio que é liberado na gestação para a mulher poder dilatar mais fácil, eu fiquei muito mais frouxa do que o normal, eu torci o pulso dormindo. Eu fui dormir e acordei com o pulso torcido. E como que se deu o diagnóstico? Como que você descobriu? Quando eu quis ter filho, eu li que pessoas que tinham hipermobilidade deveriam consultar um geneticista. Aí eu caí no Cássio Serrão. Serrão? Fala? Serrão. Eu sou Patrícia Serrão. Ele tem um R a menos que eu. Sim. Aí o Cássio Serrão ficou mais de 1 hora comigo em consulta, foi maravilhoso, e falou, não, é síndrome de Ehlers-Danlos. Eu falei, que maravilhoso. Então foi já na idade adulta, já. Foi com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade. Passado. 8 anos atrás. Eu tive o diagnóstico. Eu resolvi ter filho mesmo assim, porque eu entendi que é uma doença genética. Sim.
E a minha avó morreu com 97 anos, fechando o sutiã nas costas. Ah, Com hipermobilidade também, obviamente. Então, assim, eu pensei, minha bisavó teve, minha avó teve, minha mãe teve. sim. Eu tenho, só comigo que foi ter o diagnóstico. Todo mundo sobreviveu e a gente tem... Porque o problema é o seguinte, como é uma síndrome que é genética, as pessoas da família têm... Então, o que você faz não é estranho. Sim, Não, todo porque mundo é uma comunidade. É né? normal. Todo mundo faz isso. É É. tipo, olha o que eu tô fazendo, eu também faço, eu também... E ninguém vai achar estranho. E ninguém vai achar, olha, isso daí não é normal, não. E você acha que isso tem a ver, talvez, com uma banalização da doença? Quando Que eu fui Tinha sido descobrir por que um tinha sido desdobramento. por... Exatamente. as Só gravidades depois. e Mas as por quê? complicações. Qual que é a explicação? Pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos têm mais tendência a ter tanto AVC quanto trombose. O Pedro pode... Ah, entendi. É, doutor? O que acontece? Ah, Na verdade, quando a gente pensa em colágeno, pensa em produtos de colágeno para a pele. é, Sim. com certeza. Mas, na verdade, ele está em todas as estruturas do nosso corpo, Uhum. até no osso, por exemplo. Entendi. Então, por causa disso, dependendo da forma, né, não é um gene de colágeno, são diversos, e tem os genes que participam com proteínas na síntese do colágeno, mas não o próprio colágeno. Mas se estiverem alterados, não vai sintetizar o colágeno lá no fim, e por causa disso, a pessoa fica com síndrome de Ehlers-Danlos. Então, como pode ter múltiplas manifestações, dependendo de qual é o gene do colágeno ou da via da biossíntese do colágeno alterada, ocorre manifestações em qualquer parte do corpo, né, dependendo de qual é o gene específico. Entendi. Isso inclui os órgãos. Isso inclui não só a pele, que é, digamos assim, maior visibilidade, mas também Coração. olhos, coração, vasos, os vasos, as artérias, né, têm, digamos assim, uma expressividade importante de função baseada no colágeno. Entendi. Qual é o Né? percentual hoje da população Brasil, mundo? Tem esse dado? Temos um número, varia em torno de 1 para 10 mil a 1 para 100 mil na população, mas como são vários subtipos, somando os vários, né, principais por interação de genes, seja por formas atípicas. Uhum. E você ainda pode ser premiado, às vezes, com mais de um tipo de SED, que é hiper raro, mas eu já vi um paciente que teve no exame genético 2 tipos de SED. É um Ainda tem negócio isso? raríssimo. Aí assim. Ainda tem essa Aí possibilidade. é loteria genética. Esse daí joga na Mega Sena que A Loteria hipermobilidade, genética é bom mesmo. a hipermobilidade articular é comum na morte das formas mais comuns, das formas mais prevalentes. Uhum. Então, não só a questão da elasticidade do tulor da pele, mas também da mobilidade articular. E alguns tipos são classificados somente pela hipermobilidade articular. Entendi. Agora, Patrícia, me fala uma coisa. Quais são os maiores desafios assim que você observa na sua vida e também na sua vivência, né, convivendo com outros raros assim que vivem também a SED? O que você observa assim de maiores desafios assim?
É uma deficiência invisível, né? Eu acho que entra, o que a gente tem mesmo visto diabetes, entra na questão das deficiências invisíveis, né? Narcolepsia. Narcolepsia, exatamente. Sim, Você não pode ver. Então, quer dizer, não pode ver. Eu até tenho como mostrar algumas coisas se eu quiser. Mas não é uma deficiência que você fale no dia a dia, que você olha para mim e fale, nossa, essa daí é sediante. Não. Se você já tem um olhar treinado, você até sabe olhar e suspeitar um pouquinho. Mas, em geral, a gente consegue se camuflar. Sim. E aí é complicado, porque às vezes eu tô morrendo de dor e ninguém sabe, ninguém vê. São dores do que? Musculares? Dores musculares, dores musculares. A gente tem, por causa da frouxidão ligamentar, eu tenho os meus músculos são mais frouxos, então meus ligamentos são mais frouxos, então eu acabo forçando mais os músculos, e aí dói. Especialmente no final do dia, se eu subo escada, por exemplo, essas coisas, no final do dia eu sinto muita, muita, muita dor. Então, a atividade física é uma coisa que pode ou não ser? É uma coisa que eu preciso fazer, porque eu preciso reforçar a musculatura, precisa ser extremamente bem feita, com um acompanhamento médico, com fisioterapeuta, com gente que não force além da musculatura, porque isso é um problema também. A pessoa fala, você é muito elástica, você devia fazer yoga e coisas do gênero que você tem facilidade. Não, nossa, eu não posso. Tanta coisa nesse... os absurdos. Eu não posso forçar além do que é muito mais fácil para mim, óbvio que é. Eu consigo fazer sem doer, mas eu tô forçando a musculatura e como não dói para mim, eu vou forçar além do limite que seria o normal. Então, assim, eu preciso fazer exercícios físicos, mas eu preciso fazer com um acompanhamento muito bom, de forma que não sobrecarregue, que faça o reforço muscular devido e tudo mais. E prejuízos, eu sou jornalista, eu sou repórter. Quando eu entrei na minha empresa, eu falei, eu tenho hipermobilidade, eu não posso ficar muito tempo em pé, não sei o que. Eu ainda não tinha um diagnóstico oficial de síndrome de Ehlers-Danlos, mas eu já tinha o de hipermobilidade. E chegou uma chefe de redação que não aceitava que eu ficasse na redação, queria que eu fosse para a rua todos os dias, passar 7, 8 horas por dia em pé, na rua. Eu tive 2 inflamações no joelho em menos de um mês. Eu não conseguia botar o pé no chão sem chorar de dor. Eu botava o pé e chorava de dor. Meu joelho ficou inflamado, eu não conseguia. Eu falava que era frescura minha, porque eu queria ficar na redação no ar-condicionado. Eu desmaiei em pauta. Porque também eu tenho pressão muito baixa também por conta da síndrome dos vasos capilares e etc. A síndrome de Ehlers-Danlos é muito estranha. Eu falei que eu gostei quando eu tive o diagnóstico, porque você tem um monte de coisa absolutamente bizarra, de torcer, de virar o pé mais vezes. Eu tenho pelo menos uma torção por ano. Pelo menos, assim, tô falando sério. Eu tenho pelo menos uma torção por ano. Então, de torcer o pé mais vezes do que eu consigo contar, a ficar toda roxa por qualquer coisa que eu esbarro, a ter tido AVC com 24 anos, tem uma série de coisas que você não associa esses sintomas. E, de repente, você fala, então é isso. E então, assim, eram coisas estranhas, pressão baixa, ficar desmaiando o tempo todo. Eram coisas muito estranhas que ninguém ligava e que acham que você está mentindo, que você está inventando, que você justamente não fala a verdade. Pela invisibilidade que da você doença. quer aparecer. Eu, quando ia na emergência do hospital, eu levava o meu laudo de síndrome de Ehlers-Danlos na mão, assim, para falar, olha, eu tenho isso, não estou mentindo, é verdade, eu tenho, tá aqui. E agora não, agora eu consegui colocar isso no meu cadastro. É maravilhoso, só vou no mesmo hospital sempre, porque já está lá no cadastro do hospital. Eles ligaram para minha médica, ela falou com eles colocaram lá oficial, porque obviamente palavra de paciente não vale, né? Mas essa conscientização, ela é primordial, né, doutor? Porque, veja, muita gente não... Eu diria que a maioria da população não tem consciência e muito menos conhecimento. Acho que é o conhecimento que é a base de tudo, né? De uma síndrome tão, né, que afeta pouca gente, né? Se a gente for pensar no tamanho, né? Porque é rara, né? No tamanho da população mundial. Mas, assim, que é uma questão tão séria, né? Que numa esfera tão íntima que, poxa, fere, né? De uma forma tão profunda, né? Questões da personalidade da pessoa, que pode, né? Trazer, mesmo assim, prejuízos, né? E veja bem, aí as pessoas não saberem, você tem que chegar e dizer, e mostrar, e provar ainda, né? Porque é invisível. É realmente, assim, é desafiador, né, conviver. A gente tem ouvido histórias aqui, né? A gente ouviu sobre narcolepsia, diabetes, a gente também já ouviu aqui, e tem sido engrandecedor a gente ouvir isso, né, sobre essas histórias e trazer luz aí, conhecimento para as pessoas que assistem Além do Crônico, né, Pablo? Exatamente. Aí eu quero aproveitar esse tempo para a gente aprofundar, falar um pouco aí da vida pessoal, dos desafios que a sede traz
com a Patrícia, a gente quer entender um pouquinho de como chegam os alunos também para o Dr. Pedro. Falar aqui sobre onde a gente realiza os episódios do Além do Crônico, a gravação do nosso podcast, que é na Band Studios, localizada aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema. Se você tem um sonho, um desejo de tornar o seu projeto, o seu podcast realidade, nesse momento a gente está oferecendo para você que está nos assistindo 30% de desconto para que você venha aos estúdios da Band gravar o seu episódio, gravar seu projeto de podcast. Para você saber maiores detalhes, só acompanhar aqui no rodapé desse episódio e entrar em contato. Então vem de Band Studios também para fazer como nós aqui com essa estrutura hoje, tendo o Além do Crônico, realmente aí com equipamentos, com um espaço aí de última geração para vocês. Então, voltando aqui para a nossa conversa, Patrícia, eu quero entender um pouco dessa sua vida pessoal, as interferências ou não que a SED tem. Queria que você falasse, você falou da maternidade, da gestação, mas do relacionamento no todo, enfim, não sei se você hoje é casada ainda, mas relação com familiares, amigos, fala um pouquinho para a gente. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, a SED traz fadiga crônica também, o que é uma delícia com 2 filhos. Dor muscular e fadiga crônica. A gente tem muita energia. Né? Então, às vezes, vamos brincar como mãe deitada aqui no chão. São 2 meninos? São 2 meninos. Ai, que maravilha. Quais idades? 4 e 5 anos, assim, bem tranquilinho. Idade calma. Ótimo, ótimo. Não, e tem vezes que é tipo, tô com dor muscular e queria colo, né? Ai, Aí meu você, Deus, então, eu vou chorar de dor se eu te pegar no E que colo é a mãe, agora. né? O negócio é com a mãe. Exatamente, o negócio é com a mãe. É. Eu tive hemorragia pós-parto no primeiro filho, por conta também, a gente tem tendência a hemorragia, má cicatrização, etc. O parto é uma coisa... Mas, enfim, eu tive hemorragia pós-parto, parto normal, e meu puérpero foi anêmica. Então, eu passei o puérpero basicamente de cama, com o marido fazendo tudo, eu só amamentava a criança. Acho que eu não existi durante os 3 primeiros meses de vida dele. Caramba. Eu só amamentava, assim, foi bem difícil. Aí depois... Nas 2 gestações? Na primeira sim. gestação. A segunda gestação foi muito mais tranquila, graças ao bom Deus. Ai, que bom. Aí quando ele tinha 4 meses, estourou a pandemia. É. Aquela coisa assim, mas... Qual é o nome do seu marido? Meu marido é o Rafael. Rafael, E então, aí- parceiro de vida. Nossa, o Rafael é ótimo. O Rafael, quando eu estava investigando a SED, tudo, eu tive diagnóstico, eu falei, poxa, casou com alguém normal, né? Agora tem intenção de mulher. Ele falou, casei com Quanto você. tempo vocês estão juntos? A gente tá junto, não sei, 10 anos. Eu conheço o Rafael há muito tempo. né? Antes Gente, da SED. Antes da SED. Eu descobri a SED depois de casada com ele, quando a gente queria engravidar. E aí eu lembro que eu tive diagnóstico, eu falei, ele falou, Paty, você já era assim, você nasceu assim. Eu casei com você assim, não é um negócio... Você só tem um nome agora que você pode chamar a sua doença, mas já era você. Eu achei isso bem legal dele, assim, legal. ele é bem, bem parceiro. Bacana. Eu, por conta da síndrome, tem algumas coisas, por exemplo, limpar a casa para mim é muito difícil, porque varrer eu fico com dores musculares. A gente comprou aquele robozinho que aspira Boa. e a gente divide as tarefas. Mas tarefa pesada de limpeza, limpar banheiro, varrer a casa, essas coisas, fica com ele. Ele diz que eu uso o SED como desculpa. Tá? Nunca admitirei isso. Pode ou não ser que ele tenha razão. Nunca saberá. Homens, a gente tem a palavra final, sim, senhora, e tá tudo certo. Deixa quieto isso até o fim. Exatamente, mas eu, como tive diagnóstico com 30 anos de idade, eu acho que foi até bom, porque eu fiz todas as besteiras que eu não poderia fazer se eu soubesse que tinha o diagnóstico antes. Eu fui do Grêmio de montanha, eu subi todas as montanhas desse Rio de Janeiro, eu fazia escalada de subir com rapel, essas coisas eu fiz curso de montanha da AMAN, e eram coisas que, assim, que obviamente forçavam muito joelho, braço, quadril, etc.
diagnóstico do que as minhas gerações anteriores provavelmente tinham. Foi tipo, tá bom, beleza. É isso. É isso. Tá. É isso. Como a síndrome, como a gente falou, a síndrome afeta diferentes pessoas de diferentes formas. Então, nem todo mundo é tão grave quanto. Eu tive um AVC com 24 anos. A minha mãe não teve nada. A minha avó teve AVC e está em uma cadeira de rodas. A minha bisavó morreu com 97 anos, costurava, cozinhava, fazia tudo sozinha e morreu dormindo, maravilhosa, uma morte linda que eu quero para mim. Então é assim, afeta diferentes formas, diferentes pessoas. Tem coisas que eu sentia dor do crescimento, que não é dor de crescimento, era dor de síndrome de Ehlers-Danlos mesmo, e que eu chorava quando pequena e falava, eu também tinha, é tranquilo, é normal, todo mundo da nossa família tem. Não é normal, mas é isso, afeta assim, né? A gente acaba tendo uma relação familiar que é o que eu tenho, é o que eu conheço. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu acho que eu lido com a minha doença de uma forma meio que... Eu acho que se eu tivesse um quadro um pouco mais grave de Ehlers-Danlos ou diferente, talvez eu me afetasse de formas diferentes. A gente tem uma paciente de Ehlers-Danlos, a Fernanda, que ela não come há mais de 3 anos, porque ela não pode, porque o estômago dela, a sede afetou o estômago dela, ela passou por uma operação e parou de funcionar, ela não pode se alimentar. Não pode botar uma comida na boca. Eu acho que aí, para mim, seria... A gente, eu estudando, a gente viu um episódio do Fantástico, uma reportagem dela, né? Exatamente. De Florianópolis, ela é de Florianópolis. Ela teve outras questões também. Ela teve câncer, ela teve que ser operada. E aí afetou uma série de coisas. Eu acho que nesse caso, para mim, seria um pouco pior. Sim. No meu caso, no que me afeta, eu tento levar, óbvio. Perdi parte da audição. Tenho dores musculares, tenho fadiga, mas eu tenho uma vida, eu tenho um marido, eu trabalho, eu tenho filhos, todo eu faço contexto, mestrado. Sabe? As pessoas aprendem a fazer pão na pandemia, eu vou fazer mestrado. Justo. Essas coisas, e a gente vai levando. Enquanto eu conseguir ir levando, eu quero. Eu tento, obviamente que tem dias que eu vou parar e não vou conseguir. E eu entendo isso e tá de boa. Seus limites. Eu falo, o problema é que esses dias é quando eu já passei desses limites há uns 3 dias atrás. Mas entendi. É isso, né? E as relações as pessoas têm que entender. Tem que entender que eu tenho síndrome de Ehlers-Danlos e eu vou falar. Ontem, por exemplo, foi dia das doenças raras e tinham 3 ou 4 eventos ao longo do dia. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa com doença rara, eu consigo ir em um. Sim. Eu não consigo ir para os 3, porque se eu for para os 3, eu vou passar o dia seguinte inteiro morta em casa sem conseguir fazer nada. E é isso. Eu sou jornalista, eu trabalho, eu sou editora, mas para mim, para eu trabalhar, é melhor trabalhar da redação, trabalhar de casa. Eu trabalho em home office e funciono maravilhosamente bem em home office, porque eu não preciso me deslocar para o centro da cidade, correndo o risco de desmaiar nos 40 graus de calor. E é assim. Eu acho que, não sei se... Doutora, eu queria ouvir suas histórias um pouco assim, suas vivências no hospital, com os alunos. E também, assim, o que eu gosto sempre de saber, assim, com os médicos que chegam aqui no Além do Crônico, como que foi, assim, o seu direcionamento de carreira? Vamos primeiro, assim, para esse início, assim, o seu direcionamento de carreira, assim, para lidar com doenças raras, como que você chegou, assim, nesse momento, assim? Você teve algum caso que te inspirou? Algum familiar? Não sei. Conta pra gente. Natália, em algum momento da minha formação, eu optei por fazer clínica médica, né? Tem vários outros nomes, clínica geral, medicina interna, mas significa tudo a mesma coisa. Sim. E uma das coisas que sempre direcionou as pessoas que trabalham na clínica médica é identificar as causas, né, das doenças, o que a gente chama na área técnica de diagnóstico diferencial, e, obviamente, depois acompanhar e tratar os nossos pacientes. E aí, nitidamente, um viés interessante era auxiliar as condições de diagnóstico diferencial mais difícil. Não necessariamente doenças raras, mas pode ser condições negligenciadas. Sim, ou seja, a condição não é rara, só que ninguém diagnostica por mil motivos, eventualmente por desconhecimento, eventualmente por preconceito. Então, a gente, né, quando está na clínica médica, a gente tem esse viés de querer fazer o diagnóstico diferencial. Eu optei por fazer diagnósticos diferenciais mais difíceis. E aí, naturalmente, você acaba caindo nesse nicho, né? O nosso ambulatório de doenças raras, ele é oficialmente para essa situação.
mas eventualmente, aliás, com muita frequência, a gente recebe qualquer diagnóstico difícil, mesmo sabendo que o diagnóstico final provavelmente será uma coisa relativamente comum, mas com dificuldades para a investigação. Eu acho que esse é o nosso papel principal, né? Sim. As pessoas que estão precisando desse apoio, não é fácil de conseguir isso no mundo de especialistas. Imagino. Porque quando você pensa numa lógica de especialidade, a pessoa vai para saber se alguma coisa é a especialidade dela ou se não é da especialidade dela. Não é para exatamente o que a pessoa precisa. Isso é uma coisa muito comum, né? Isso é uma coisa que eu me questiono e a profissão médica devia se questionar mais. Frequentemente a gente é médico para a gente fazer o que a gente quer, não para o que o paciente precisa, para o que o paciente quer. Muito bom, doutor. Então, o que acontece? As pessoas vão ter uma queixa, por exemplo, cutânea, uma queixa de pele, cicatrização, hematomas. E se não for uma coisa que fecha o diagnóstico ali, vai ser dito que não é com ele. Ninguém diz o que é, nem com quem será, né? Aí vai para o próximo passo, que depende da outra manifestação clínica. Mas são condições que pegam o corpo inteiro. Aí roda, vai para o dermatologista, depois vai para um ortopedista, depois vai para um reumatologista. Quando dá sorte, vai para o profissional de dor crônica, que é uma das principais manifestações da síndrome de Ehlers-Danlos. Eventualmente, talvez tenha mais sucesso aí, seja porque já pensa um pouco melhor no diagnóstico, seja porque, mesmo se fechar o diagnóstico, vai tratar um pouco melhor a dor crônica, e vai saber orientar melhor. Mas ainda assim, os diagnósticos mais negligenciados, seja porque é raro ou por outro motivo, frequentemente não são fechados porque não tem mais experiência. Então, eu acabei caindo nesse nicho, eu acho que era natural pela minha formação. Não foi assim, nasci para isso. Não, né? Eu acho que os profissionais da clínica médica naturalmente seguem para isso. Na verdade, historicamente, o que seriam as doenças raras eram os diagnósticos elegantes e bonitos dos médicos de outros tempos. É a mesma coisa, só que com outro olhar, com outro objetivo político, né? E é uma coisa que isso é mais recente e vem com um aspecto muito seu, Natália, que é com a judicialização. Antigamente, quando os médicos não tinham uma formação mais aprimorada, e se dizia clínico. Sim. Não é de hoje, isso é muito antigo, a especialidade de clínica médica. Mas quem não tinha especialidade, mas não tinha também nenhuma outra, né, formação, dizia-se que clínico também nunca houve conflito. Com a judicialização, começou a preocupação. Se você é clínico, você tem que saber isso, aquilo, aquilo outro. As pessoas deixaram de dizer que é clínico. Mas essa cultura de o médico que não é especialista é clínico, sempre existiu e se mantém um pouco até hoje, por isso que é estranho. Poxa, o clínico geral, a clínica médica é quem faz isso? Sim, quando tem formação para a clínica médica, oficial, formal, qualquer que seja o nome, clínica médica, clínica geral, medicina interna, sim, tem condições de fazer, embora com as condições modernas da abordagem das doenças raras, é importante ter uma vivência nesse locus de trabalho. E assim, na clínica com os alunos, assim, a gente ia falar sobre isso, né, Pablo? A gente tinha comentado isso aqui antes, né? Sim. Suas vivências, assim, com os alunos, como que... São quantos anos, assim, que você tem de vivência lá com eles? Eu sou professor há 20 anos, 20 né, anos. na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso tem alguns vieses. São alunos que, por seleção de concursos, têm uma média muito alta de interesse, de capacidade de estudo, de formação. Então, assim, digamos assim, é uma das universidades que tem alguns dos melhores alunos e, por causa disso, eles, obviamente, têm uma vontade, uma capacidade, uma experiência muito maior do que, talvez, o aluno médio na área médica. O aluno, né, rapidamente aprende o papel da clínica médica, então rapidamente entende que esse é um viés nosso, embora as doenças raras tenham aquele chamariz. Doença rara, né? Mesmo no meio médico, às vezes é um pouco obscuro. Mesmo num local que na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o seu hospital universitário, que é o Hospital Universitário Pedro Ernesto. Então, às vezes, alguns alunos chegam com curiosidade. É comum chegar, a gente pode ficar aqui um pouco com você, fazendo alguns atendimentos contigo, isso não é raro, isso é comum. Eles ficam assustados.
né? Porque eles sabem que eles vão ver uma coisa que, isso aqui é do Brasil, não necessariamente outros países, que é o atendimento de pessoas genéticas, com doenças genéticas. O atendimento de pessoas com doenças genéticas, em geral, é feito pelo geneticista, e aqui no Brasil, pela falta de acesso ao diagnóstico genético, é pouco feito. Então, não é na cultura do estudante, pelo menos não aqui no estado do Rio de Janeiro, na maior parte dos outros estados, não posso falar por algumas universidades que têm algum privilégio, como a Universidade Federal, a Universidade do Estado de São Paulo, a USP, a Unifesp, que é federal, Rio Grande do Sul, que tem mais estrutura para situações que envolvem doenças genéticas. Então, eles não vêm. Eles começam a ver lá, nas doenças raras. Não há ambulatórios para pessoas adultas com doenças genéticas no Rio de Janeiro. E tem uma cadeira, uma matéria só de doenças raras? Não, não tem por enquanto. Ah, não tem não? Não tem por enquanto, mas a UERJ quer, né, ser aqui no Rio de Janeiro... Trazer uma cadeira. Sim, ela quer ser protagonista nisso. Nós temos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro a genética clínica há muitos anos. Sim. Não é só lá, também tem no Instituto Fernandes Figueira, também tem no Instituto de Puericultura Martagão Gesteira, da UFRJ, mas eram pediátricas, com ênfase pediátrica. Isso criava um problema, inclusive. As pessoas terminam a faixa pediátrica e, assim, alguns dos médicos geneticistas que estão nesses locais, eles são clínicos gerais. Só que o sistema não deixa. Doutor, já passou de 18 anos, não posso escolher esse câncer dele aqui, não. Doutor, fazer raio-x aqui tem mais de 18 anos. E aí isso cria um embaraço, tanto que o nosso ambulatório surge um pouco para resolver isso, um acordo que a gente fez com a UFRJ, com a Fiocruz, com a pediatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto, de todos os pacientes com condições genéticas, mesmo as não raras, síndrome de Down, por exemplo, eles são acolhidos pela gente e continuam atendendo para o resto da vida. Tá? E aí os alunos olham pela primeira vez pessoas com condições genéticas, com toda a diversidade, e os exames genéticos têm que ser discutidos. Nem toda doença rara é genética. Tá? A lista de doenças raras, 80% é genética. 80%. Mas tem um viés. Porque qualquer mutaçãozinha diferente tem um nome diferente da doença. Né? Então, se você olhar com mais proximidade o perfil de pessoas com doenças raras em adultos, talvez seja uma incidência muito alta de condições clínicas, mas que já são ocupadas pelos especialistas. Então, por exemplo, lúpus, no Rio de Janeiro, é relativamente bem visto. Não falta, são unidades que vêm lúpus. Mas, pela prevalência, é uma doença rara. Tem uma peculiaridade do lúpus, né? É muito mais comum em mulheres. Lúpus em mulher não tem prevalência para ser doença rara, mas em homem tem. Na média, quando você faz a conta, é uma doença rara. E ninguém pensa nisso. Sai em novela, todo mundo mais ou menos ouviu falar em lúpus. Mas, por definição, é uma doença rara. Mas como não tem o perfil político dos problemas das doenças raras, o diagnóstico é relativamente simples. É relativamente fácil achar quem investiga, diagnostica e trata lúpus. A gente não tem entrada de pessoas indígenas pelo viés aqui do Rio de Janeiro. E PCD talvez entrou? por uma menor, infelizmente, porque a população também é pequena, a população indígena comparado com o resto, né, dos outros grupos brasileiros. Pessoas com deficiência entraram, mas eu ainda acho que é pouco, proporcionalmente pouco. Tipo, não é todo ano que você vê alguém que chame atenção, mas às vezes o meu viés de não conhecer a pessoa e por não ter visibilidade à situação, eu não reconheça como. Quando eu estava na minha formação, né, já médico formado, mas ainda na residência médica, não é obrigatório para você fazer o atendimento aqui no Brasil. É em alguns países, mas não aqui no Brasil. Mas, em geral, quem faz uma formação um pouco mais forte, quase todo mundo passa pela residência médica. Meus preceptores, brilhantes clínicos gerais, né, uma residência num local famoso por ter um dos mais brilhantes clínicos gerais do Rio de Janeiro, então eu já tinha esse viés de querer fazer isso. E numa
Uma frase comum, Pedro, quando você vira uma situação que você não sabe o que é, nunca pense que é a primeira coisa da sua vida. Provavelmente você que está tendo uma forma atípica, mas alguma coisa que já está bem descrita, se você estudar mais, você vai descobrir que você já é bem conhecido. Bem, fui fazer doenças raras, que não faltam pacientes que vêm, tipo do FF, da pediatria do Pedro Ernesto, assim, the first case of, primeiro caso dele. Então, assim, a gente pega várias situações, né, em genética isso é mais comum, que é a primeira vez que foi descrito, porque tinha algumas alterações que justificavam, por exemplo, né, um ectosoma. O ectosoma é um diagnóstico que você vê todas as suas proteínas, todo o seu material genético está saindo do núcleo para ser, né, traduzido para a proteína. E aí você vê várias alterações e, eventualmente, você fecha o diagnóstico através do ectosoma de uma situação que nunca foi observada antes. Esse caso, sim, eu já tive no escritório. Né? Eu tive caso assim no escritório. E aí, cada caso desse, que é o primeiro caso, ó, está até publicado. A gente não dá novas continuidades científicas, embora com a proximidade com os outros profissionais, às vezes a gente faz, né, segmento de 20 anos, né, segmento de 15 anos. Tem a primeira publicação e a gente às vezes faz isso. Né? Sempre chama atenção. Né? Nunca ninguém viu, né, um paciente com aquele perfil antes. E aquele paciente não pode dizer outros pacientes igual a mim. Não, não pode dizer isso. É a primeira vez que foi descrito. Se tem, ninguém descreveu antes. Então, essas situações chamam a atenção. Por outro lado, é muito comum chegar pessoas para a gente dizendo: eu não sei, ninguém sabe o que eu tenho, o que eu faço. E aí não é um, são vários casos. E isso sempre marca, porque a nossa fala começa a ser padrão, a gente aprende que é uma das coisas fundamentais para quem vê doenças raras. Que a gente fala o seguinte: olha, eu não sei se eu vou descobrir o que você tem. Quando é difícil, né? De um jeito, é difícil para todo mundo. Mas tem uma coisa que a gente vai saber fazer: conduzir apesar disso. Que isso é um problema muito na profissão médica. Não sabe o que é, não quer nem tocar. Segundo, não sabe o que é, quer encaixar de algum jeito um diagnóstico que não tem nada a ver com aquilo. Sabe aquela coisa de criança, né? Um quadrado, quer jogar uma coisa quadrada uma coisa redonda, porque não sabe o que é, tem que dizer que é alguma coisa. Uhum. Então, por causa disso, tem muito sofrimento iatrogênico pela relação médico-paciente, com o médico não quer nem saber. E tem vários casos que nós não sabemos o que é, mas sabemos como conduzir, inclusive como acolher para sempre. Né? Deixar sempre à vontade, ter um problema novo, vai poder ser atendido. Né? Humanizar essa relação médico-paciente. Sim. De alguma forma, aquilo que eu falei antes, o médico, às vezes, parece estar trabalhando para ele, para diversão, não para ajudar o que a sociedade pede como paciente. Né? Esse acompanhamento, né? Sim. É uma estrada a ser percorrida, né? Uhum. Por falar em estrada, assim, o seu tratamento hoje, como que ele é? No que ele consiste, assim? Como que se dá? Fisioterapia, Imagino. exercício físico, autoconhecimento, saber o que são meus gatilhos, o que me ataca, uma alimentação certa. É basicamente isso. Existem medicamentos para dor, mas eu não uso regularmente. E o que eu estou fazendo no momento é isso. Tem pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos que fazem uso de canabidiol, tem pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos que utilizam algum medicamento, mas é de pessoa para pessoa. No meu caso, no momento, é fisioterapia e exercício físico e alimentação controlada para evitar gatilhos, dores, etc. Uma terapiazinha de leve também. Ah, com certeza, mas isso é para todo mundo para a vida, né? Psicanálise nunca Isso de não leve, é só né? para paciente raro, isso É é... para toda a população. Exatamente. Patrícia, você está liberada para escalar o Cristo se você quiser. Ai, meu Deus. Você sabe que você vai sentir um pouco de dor, um pouco mais de dor, um pouco menos. Mas você está liberada, tá? Olha que maravilha. Pode fazer isso. Que maravilha. Eu que acho que não tô liberada. Ai, meu Deus. Hein? Mas olha só, Cristo não, mas eu nadei a maratona dos fortes, do Forte de Copacabana até o Forte do Leme. Que isso, arrasou. Sabe, eu faço natação. Natação para mim funciona super bem. Então, Maravilhosa. Legal. é algo, quando eu paro com a natação, eu sinto dores. Eu Olha, sinto dor muscular. Funciona como reforço. Eu sempre tive hipermobilidade diagnosticada, né? Meu joelho era
virado assim. Eu comecei a andar quando criança com o joelho assim. E aí me botaram na natação desde pequena, botaram natação e balé, acertaram um, erraram o outro. E aí faço natação desde 6 meses de idade, que é muito, muito bom. Balé eu parei assim que me deixaram. Gente, vocês estão percebendo que o nosso cenário hoje continua lindíssimo com objetos da Super Interessante Home, que é essa loja maravilhosa de muito bom gosto lá em Niterói, que é a nossa parceira aqui no Além do Crônico. E você que gostou de algum objeto que está aqui hoje, você pode olhar aqui que tem um QR Code para você ver os outros objetos que tem lá. Então, se você gostou, você olha os dados aqui da loja, vai chegar lá e vai dizer que você assistiu esse episódio do Além do Crônico, vai ganhar 10% de desconto, tá bom? A gente conversou aqui um pouquinho antes de começar a nossa gravação sobre a questão da judicialização, né, doutor? Como que se dá a judicialização nos casos, assim, da assédio? Porque como o diagnóstico vem através dos exames genéticos, né, doutor? E muitas das vezes o SUS não tem esses exames, muitas das vezes não, a gente não encontra no SUS, e os planos de saúde também não cobrem esses exames, certo? Bem, eu vou tentar balizar algumas coisas. Por favor. Porque você tem que lembrar que o SUS, ele é integral. Sim. Então, tudo que tem que ter, o SUS deve prover. Sim. Então, isso é uma coisa importante. Com certeza. Porque, assim, pode parecer que o SUS não tem porque ele não quer. Porque não quer, exato. Né? Não, jamais. Não, ele é obrigado a ter tudo que é importante para cuidar da saúde de alguém. Sem dúvida. Então, hoje, uma das discussões a nível nacional é como garantir que os exames genéticos cheguem a toda a população que precisa. Tem dificuldades que são dificuldades logísticas. É porque o projeto é maravilhoso, né, doutor? Mas a questão realmente da logística e de instrumentalizar isso para a população, por exemplo, né? A maior parte dos laboratórios que fazem exames genéticos são laboratórios que têm abrangência nacional. Sim. Por quê? Porque um único exame pode custar mais ou menos, dependendo de quantas pessoas vão estar disponíveis para isso. Porque, por exemplo, o kit para um exame pode dar para 40 exames. Se eu só tiver uma pessoa, comercialmente, essa uma pessoa vai pagar os 40 exames e pronto. Não tem para pagar, não faz. Do ponto de vista público, você tem questões de prioridade. Você vai priorizar um exame que você vai gastar o custo para 40, mas só uma pessoa vai utilizar, tendo outras necessidades, os recursos não são poucos, mas também não são para tudo, né? Então, acaba que não é priorizado. Sim. O número de pessoas beneficiadas é menor e aí acaba que não prioriza. Isso foi um dos motivos, inclusive, de surgir uma política nacional para atenção integral às pessoas que têm doenças raras. Então, o SUS provê já alguns exames, perfeito, não provê todos, e tem alguns que tem algumas regiões do país, mas não tem outros, enquanto se desenvolve para democratizar em todo o território nacional. Perfeito. Então, assim, o SUS pode não ter, mas certamente está prevendo que tem. Não, perfeito. Perfeito apontamento. E no âmbito da saúde suplementar, doutor? Na saúde suplementar, os planos de saúde aceitam fazer alguns exames, mas não todos. Isso é uma briga comercial e jurídica. Sim, sim, sim. Do ponto de vista ético, tem a questão que a pessoa que paga para um plano de saúde quer que tenha suas necessidades de saúde cobertas. Sim. Do plano de vista do plano de saúde, da operadora, ela não quer entrar no prejuízo. Lógico. Né? Então, esse embate ocorre quando exames ficam muito caros, que eles acham que não compensa. E aí vai para a judicialização. Com certeza. E quando a gente fala de doenças raras... Isso não é específico das doenças raras, umas situações extremamente comuns, como hemodiálise, transplante, não são cobertos, eles conseguem autorização para não cobrir. E nas doenças raras isso é crítico, porque os exames são muito pontuais, exame genético não é um exame, exames genéticos são vários. Por exemplo, se eu vou suspeitar de Ehlers-Danlos em algum paciente, eu vou pedir um painel para Ehlers-Danlos. Se eu já sei que ela tem uma determinada mutação, eu já vou pedir somente o sequenciamento daquele gene em algum familiar que eu tenho dúvida se herdou ou não a condição clínica. Muda o exame para a mesma coisa na mesma família. E aí fica a questão de
poucas pessoas tendo, poucas famílias, os exames são caros, os kits são para muitas pessoas e eles não querem bancar. Mas E veja deixa eu só bem. acrescentar uma coisa também. Por Tem favor. também a questão que a síndrome de Ehlers-Danlos, muitas vezes, o diagnóstico é clínico. Sim. Às vezes, o exame genético é para confirmar um diagnóstico clínico. Então, se você já tem um diagnóstico clínico também, Sim. é bom ter um exame genético às vezes, mas às vezes Não se muda. faz tão necessário. Eu, a princípio, tenho diagnosticado a síndrome de Ehlers-Danlos do subtipo hipermóvel. Nunca fiz exame genético, até porque o subtipo hipermóvel, a princípio, não aparece em exame genético. Ainda não tenho o gene identificado. Pode ser que eu tenha um outro subtipo que não hipermóvel, mas isso não afeta o meu tratamento atual. Sim. Então, eu tenho o diagnóstico clínico e que diz que eu tenho a síndrome. Subtipo talvez seja o clássico like não hipermóvel? Talvez. Isso afeta alguma coisa no momento? Não. A ponderação que eu queria fazer, doutora e Patrícia, é a seguinte, assim, a gente falando de doença rara, e é uma questão aí para a saúde suplementar, né? Não vamos falar então na saúde pública, porque eu entendi a ponderação que o doutor fez. Falando de uma questão rara, nos números que a gente falou aqui no início do episódio, e a gente falando de uma questão de números, né? De um plano de saúde, de uma operadora que visa lucro, né? Obviamente, eu vejo que não faz sentido uma negativa, né? Se você for fazer um balanço, né, dos beneficiários de um plano de saúde, da quantidade de pessoas que precisam de um exame genético. A gente teve a campanha Minha Vida Não Tem Preço, né? Sim. Não tem preço. E a questão do rol da ANS também, né? Porque o rol taxativo, a gente teve uma campanha que o rol taxativo mata. Hoje a gente teve, né? Hoje não, em 2022, a gente teve a lei que foi sancionada, né? Com o rol exemplificativo, demonstrando lá todas as questões, né? Da mutação lá da lei, para que, né, seja demonstrada a necessidade, né, do procedimento, do medicamento, do que for preciso ser feito, né? E, enfim, eu sou paciente, né, o tempo inteiro, defendo o paciente na cabeça. E eu penso que quando se fala de uma doença rara, de uma necessidade, de um diagnóstico, a gente não tem preço de fato, né? Então, acho que o viés é esse, né, doutor? Sim. Mas aí tem vários caminhos que acabam que complicam ainda mais. Por exemplo, eu respiro isso, né? Dia e noite. Então, eu adoro esse tema, né? Esse assunto a gente por ficaria exemplo, aqui. tem a questão dos médicos que, Sim. sem ter, né, habilidade para algumas solicitações, fazem a solicitação e fazem ela de maneira inadequada. O excesso de solicitações Sim. apenas por hábito. Isso é né? algo também. Tem um termo agora que se usa, né? Muitas solicitações de exame, tem um termo agora que se usa, eu esqueci o termo, doutor, mas assim, muitas solicitações de exame, desnecessário mesmo, né? E aí, óbvio que isso não justifica uma pessoa que precisa do exame não receber. Mas isso, obviamente, cria ruído. Sim. E permite que a judicialização se desenrole de maneira mais lenta, se desenrole de maneira mais confusa, né? Se prorroga, né? Se posterga, ter um resultado positivo para quem realmente precisa. Então, a coisa que poderia ser simplesmente decidido por questões éticas, começa a ter desdobramentos que beneficiam a saúde, as operadoras de saúde suplementar, os pacientes têm o prejuízo, às vezes não vê o resultado em vivo, né? Às vezes só a família consegue ter o resultado, tornando, né, o SUS mais importante do que sempre. Né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. A gente queria falar sobre avanços, né? Eu queria ser bem objetivo com relação aos avanços da medicina sobre a SED, mas existe uma ótica hoje de cura sobre a doença? Não. Provavelmente, isso é condição necessária para conseguirmos ter tratamentos específicos, né? Obviamente que, eventualmente, a gente descobre tratamento meio que às cegas, né? Foi tratar outra coisa, resolveu Ehlers-Danlos ou alguma outra doença, serve para tratar mesmo sem saber como funciona. Mas o que a gente sabe é que provavelmente vai precisar entender muito melhor esse fenômeno da síndrome de Ehlers-Danlos, até porque, não necessariamente, o que serve para uma forma vai servir para outra. Hoje, nós já temos, né, os primeiros passos já para a aplicação prática de uso de terapia genética, terapia gênica. Se isso vai ser incorporado rápido ou vai passar muitas décadas para ser incorporado de Ehlers-Danlos, nós não sabemos. Se isso vai poder sequer algum dia ser para todas, também nós não sabemos.
Mas, especificamente, a síndrome de Ehlers-Danlos, ela tem a questão que ela pega vários órgãos do corpo. Então, teria que garantir que houvesse, pelo menos nos órgãos mais críticos, um turnover das moléculas para que qualquer terapia conseguisse tirar o colágeno que está modificado por um colágeno que seja efetivo para as funções dele. Então, a gente está indo para a parte final, né, desse episódio, mas uma pergunta direcionada tanto para a Patrícia quanto para o Dr. Pedro. Primeiro, para a Patrícia, olhando ali para a câmera, falando para as pessoas o que você queria deixar de mensagem para quem está assistindo esse episódio, da sua visão do que é essa vida além do crônico, do que é essa vida além da sede. Eu queria dizer que eu sou uma pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos, uma pessoa, isso é importante falar, eu não sou uma paciente, não sou uma portadora, portador nunca, gente, por favor, eu sou uma pessoa que tem a síndrome de Ehlers-Danlos, eu nasci assim, provavelmente eu vou morrer assim, e eu tenho uma deficiência invisível, você não está vendo o que eu estou sentindo, eu tenho dor crônica, e você não está vendo. Então, quando eu falar, eu estou com dor, por favor, acredita, porque é verdade, sabe? Eu posso estar em pé na fila ali e estar sentindo muita dor, e eu tenho dores. Eu tenho uma doença que não é visível, mas que ela existe, que ela está aí e que ela precisa ser respeitada. Não só a minha doença, como todas as doenças raras. Se tem alguém falando que tem uma necessidade que você não está vendo, acredita naquela pessoa. Isso é muito importante. É importante a gente ter esse conhecimento, esse entendimento das doenças raras e das doenças não visíveis. Doutor Pedro. Bem, a primeira coisa é que nós, como médicos, a nossa função não é tratar doenças, é tratar pacientes, né? Acompanhar pacientes. Entender que nosso objetivo não é curar doenças. Nosso objetivo é acompanhar o paciente para reduzir o sofrimento ao máximo. Então, por causa disso, os pacientes com qualquer condição clínica, mesmo que seja menos visível, mesmo que seja menos conhecido como fazer, a gente deve segui-los e deve acompanhá-los sempre com a mesma destreza, o mesmo acolhimento, ter empatia pelaquela pessoa que está vindo ser atendida e que não está ali numa condição de negociar, isso não está um serviço, Isso aí é um acompanhamento. E que por causa disso, todos os pacientes, aí não é só quem não tem doença rara, mas as doenças raras também devem ser respeitados, compreendidos, devem ser compartilhados durante o cuidado em todas as dificuldades que nós médicos temos, para ter certeza que o paciente também confia em você e que nós estamos fazendo o melhor possível, que essa seja a nossa obrigação, sabendo como fazer por vasta experiência ou vendo pela primeira vez essa situação. Bacana. Enfim, assim a gente então termina mais um episódio, mais uma amostra dessa jornada que vai muito além do crônico, agradecendo ao Dr. Pedro, agradecendo a Patrícia, doutora Natália? Essa perspectiva das doenças invisíveis, que você falou aqui, a gente já tem ouvido, e essa questão assim, de dar voz ao que o outro sente, que vai para além de doenças crônicas, de você dar legitimidade ao sentir do outro, de você olhar para o outro. Isso tem sido de grande valor, assim, para mim, pelo menos. Tenho certeza que para o Pablo também, que é uma pessoa sensível, que eu respeito tanto, que é uma pessoa que tem tanta empatia, e é por isso que a gente está junto aqui nesse projeto. E a gente tem aprendido muito sobre isso aqui, Pablo? Sobre empatia, a gente tem crescido nisso. E ouvir pessoas, assim, que vivenciam, a realidade das doenças crônicas e além do crônico, ouvir sobre doenças raras, sobre doenças invisíveis, a gente tem aprendido sobre isso. Tem sido muito valioso. E hoje você falar sobre isso aqui também enriqueceu mais ainda nossa trajetória. Doutor Pedro, muito obrigada, foi importante demais também. Mais uma estrelinha aqui para o Além do Crônico, a sua presença aqui para a gente.
Patrícia, muito obrigada também. Você é enorme, maravilhosa. Muito obrigada. Pequenininha. Pequenininha? Acho que não. Acho que você nem sabe o seu tamanho. Vamos ao brinde. E é isso. Ó, vamos fazer um brinde. Essa caneca aqui é presente, viu? É isso. Saúde pra vocês. Vamos dar um tchauzinho ali, ó, gente. Ó. Tchau, tchau.